Se olharmos à nossa volta, vamos perceber que toda religião tem um longo período onde o sacerdote se prepara para ser um sacerdote. No catolicismo, por exemplo, serão 8 anos de estudos, podendo levar até 12 horas de aprendizado por dia. Todas as religiões são, de algum modo, semelhantes. Achou difícil? E na Umbanda, qual o preparo que terá o sacerdote? Qual sua formação para merecer estar à frente de um de nossos terreiros? Todos conhecemos os nossos muitos problemas, sem haver necessidade de mencioná-los aqui. Mas um sacerdote de Umbanda não fugirá a essa regra. Vamos ver quais qualidades deve ter e sua formação mínima para abrir um terreiro no século XXI, a era da internet. Em primeiro lugar, ninguém será dirigente sem ter sido médium por anos a fio. Mediunidade bem desenvolvida só acontece com a prática, e prática exige tempo e trabalho sem interrupção. O tempo mínimo de aprendizado são 7 anos de mediunidade em um terreiro, sem haver tempo de conclusão. Aliás, quanto mais o tempo passar, mais teremos experiência, e experiência conta muito nos trabalhos da Umbanda. Espera-se que um dirigente seja um líder de alto nível, e uma liderança exige várias qualidades. Lembremos que todas as atenções estarão voltadas para ele, e para obter o respeito de sua comunidade e grupo, deverá ser citado como um bom exemplo. É natural que todos lutemos contra nossas imperfeições, mas deverá ser coerente, com uma fé sólida, ser forte diante as dores da vida e dar aquela certeza que todos esperam receber em suas palavras e atitudes. Deve ter um modo de agir discreto, sem ser alvo de escândalos ou bizarrices. Ser profundamente honesto em tudo que fizer. Aliás, como alguém já disse, não adianta exigirmos respeito quando não damos bom exemplo. Um dirigente deve ter um conhecimento de tudo um pouco e alguma escolaridade. Quando falamos em escolaridade, significa saber falar bem, saber explicar tudo com a maior clareza possível. Corrigir falhas na linguagem, corrigir o uso de certas palavras que poderiam ser evitadas para não ofender a quem ouve. Quanto ao conhecimento, quanto mais souber, vai ajudar muito a ter argumentos para si e para explicar tudo aos outros, estando sempre bem informado. Por exemplo, com o africanismo, vai conhecer os orixás, seus mitos, oferendas, ervas, particularidades. A história de nossa Umbanda, dos cultos que vieram antes dela e como chegamos até aqui. Com o catolicismo, conhecer os sacramentos, que muitos deles fazemos em nossos terreiros, como casamentos ou batizados, e quem sabe, a vida dos santos. Com o espiritismo, entender como é a mediunidade, o que são os espíritos e toda a riqueza da doutrina, conhecendo mais tudo o que nos cerca durante as sessões. E não apenas isso que citamos. Tudo será útil, não apenas para explicar a alguém que peça orientação, mas para nos dar a certeza de que estamos indo no rumo certo. Isso apenas o conhecimento nos dará. Há muitas pessoas que têm sérias dificuldades em organizar sua vida financeira e pessoal. Quando tem muito, gasta tudo em supérfluo. Quando tem pouco, vive mergulhado em dívidas. Ou seja, nunca tem nada. Sua vida simplesmente é uma bagunça. E um dirigente de Umbanda precisa ser justamente o oposto. Ser um bom administrador em todos os sentidos, sabendo lidar com seus recursos de tal modo
que tudo faça render. Desde o estoque de velas, material de limpeza, as contas de água, luz e assim segue. O que podemos dizer é que atualmente existem cursos de gestão financeira de baixo orçamento, voltado às microempresas, que permitam que se aprendam a lidar com esses recursos. Um terreiro não é uma casa, mas uma personalidade jurídica, com registro e tudo que envolve uma empresa. Por que não pensar nisso? Poderia ajudar bastante. Muitos decidem ser dirigentes em um ato que lembra muito o amor e o casamento. Se apaixonam pela Umbanda, sentem-se seguros e abrem um terreiro, para só depois entender como é difícil o dia a dia, a rotina, o cansaço, as dificuldades financeiras que vêm e vão. O que faltou? Planejamento. E junto virão os médiuns, alguns bem complicados, que vão estressá-lo às últimas, outros sem nenhum interesse em ajudar nos afazeres diários, outros malcriados e desobedientes, criando muitos problemas. Por outro lado, um terreiro pode não ser um lar, mas às vezes se assemelha a uma família. E quem entra nela para ser um dirigente terá uma certeza: sairá um excelente pai, uma excelente mãe, lidando com dificuldades, desenvolvendo a tolerância ao extremo e, talvez, o mais importante, desenvolverá um amor desconhecido pela maior parte das pessoas, um amor que ultrapassa as portas de nossos lares e se volta a toda a humanidade. Existe uma grande diferença entre ser um bom dirigente e um bom médium. O que você é? Saiba que ser dirigente é uma das lições mais lindas que Deus pode alcançar a um de seus filhos. Se está ciente disso tudo, escolhendo sua missão, seja feliz em sua caminhada e que ela sempre seja voltada à luz. Gostou? Dê like, inscreva-se e ative o sininho. Toda semana um vídeo sensacional feito com carinho para você. Até a próxima!